turma, como vão todos? Espero que estejam bem aí nessa quarentena. Enfim, né? Bom, eu preparei um material aqui sobre evolução para a gente poder dar uma revisada nos conteúdos que nós já discutimos em sala de aula. Esse é o primeiro vídeo que a gente vai fazer uma revisão rápida dos conteúdos de evolução. E depois eu vou fazer um outro vídeo discutindo um pouquinho algumas questões relacionadas a esse assunto, certo? Então se liga aí e vamos dar uma olhada no que eu preparei. Um abraço a todos e bons estudos. Então, lembrando as evidências da evolução, nós temos os fósseis, vestígios de seres vivos deixados no passado, um dos exemplos. Um outro exemplo de evidência da evolução também são os órgãos vestigiais, como exemplo cóccix ou apêndice, órgãos que não têm mais função definida. Ainda podemos fazer a análise da anatomia comparada, através de órgãos homólogos e análogos, onde a gente percebe claramente as diferenças evolutivas entre os grupos de uma forma geral. Então, galera, esse é o primeiro ponto, né? A questão da identificação das principais evidências evolutivas. Então, eu já falou algumas aí, então vamos ver mais algumas para a gente poder dar prosseguimento nessa revisão. Valeu? Vamos lá, se liga aí. Aqui, por exemplo, na irradiação adaptativa, eu tenho o surgimento de órgãos homólogos. São órgãos que apresentam a mesma origem, mas funções diferentes, como nós vemos na imagem. Neste outro slide, a gente vê o processo de convergência adaptativa, quando vários grupos saem em lugares diferentes se encontram, e a formação de órgãos análogos, órgãos com a mesma função, mas origens diferentes. Aqui um outro exemplo de evidência de evolução, que é a embriologia comparada, que a gente analisa justamente as diversas fases do desenvolvimento embrionário de diversos grupos de animais e percebe as suas similaridades. E por último, mas não menos importante, a bioquímica comparada, quando se faz a avaliação de alguns grupos de moléculas, como DNA e proteínas, na evolução dos seres vivos. Então, vocês viram que tem várias evidências evolutivas, entre elas eu destacaria com mais importância a questão dos fósseis, as evidências bioquímicas com relação às análises moleculares, DNA, principalmente comparação de DNA na atualidade, e obviamente com relação à homologia e analogia, principalmente as questões de Enem de vestibulares, elas pegam muitos dados de questões de homologia e analogia. Então, fique ligado nesses pontos, tá bom? Aqui uma dica para a gente poder ficar mais fácil identificar os órgãos homólogos e análogos. Quando você tem relação entre vertebrados ou entre invertebrados, eu tenho identificação de órgãos homólogos. E quando eu tenho relação entre vertebrados e invertebrados, órgãos análogos. Na verdade, essa dica é para poder analisar a origem entre os diferentes grupos de seres vivos e a sua homologia ou analogia. Bom, então visto esses principais órgãos, as principais evidências evolutivas, identificar agora as principais teorias evolutivas, né? Então vou fazer uma comparação entre a teoria de Charles Darwin, a seleção natural, e a de Lamarck, que fala sobre as leis do uso e desuso e a lei da transmissão de características adquiridas, tá certo? Então vamos se ligar que agora é a parte da teoria da evolução. Vamos ver? Aqui, galera, a gente tem o lamarquismo, né, nas teorias evolutivas, mostrando suas duas principais leis, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, mostrando aí na imagem a explicação clássica para o pescoço das girafas, o tamanho, onde ele explica a partir do fato de que as girafas teriam que esticar os pescoços para poder conseguir se alimentar, ficariam a partir daí com o pescoço comprido e poderiam transmitir essa informação para os seus descendentes. Beleza? Aqui, turma, já é a outra teoria, é a teoria do darwinismo, proposta por Charles Darwin, onde ele se embasa na teoria da seleção natural, onde as formas mais resistentes ou mais bem adaptadas sobrevivem, enquanto aquelas menos adaptadas tendem a se extinguir ou ser eliminadas. Aí tem a imagem das mariposas de Manchester, onde ele mostra justamente a questão das diferenças entre a variedade clara e escura e como elas se mimetizam, né? Como elas se camuflam com mais perfeição a depender da condição do ambiente. Uma das coisas importantes para a gente definir na teoria do darwinismo é que o meio ele é o fator principal no processo de seleção, onde aqueles indivíduos que são piores adaptados, como mostra esse gráfico da esquerda, eles tendem a desaparecer e os com melhor condição de adaptação, eles permanecem, tá certo? Então, agora a gente já lembrou as duas teorias da evolução, a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin, e a gente vai entender que na atualidade quase todas as características de explicação a respeito de seres vivos elas se baseiam na ideia da seleção natural,
onde aqueles indivíduos que apresentam as formas mais bem adaptadas, aquelas formas que têm melhor condição de se adaptar ao meio, sobrevivem. Independente da força, da velocidade, enfim, cada meio estabelece as condições necessárias para a sua sobrevivência. Ok? Então, lembrar que o meio é o principal fator sobre o evento de seleção natural proposto lá pelo Charles Darwin. Beleza? Então, só lembrando aí que a gente já discutiu bastante. Olha aqui esse quadro comparativo para a ideia do tamanho do pescoço das girafas. Nos quadros de cima, Lamarck explicando a ideia do crescimento do pescoço das girafas a partir do uso e desuso. E na imagem de baixo, a ideia da seleção natural atuando, excluindo aquelas girafas com pescoço mais curto e favorecendo aquelas girafas que naturalmente tinham um pescoço mais longo. Então, a comparação dos dois modelos. Olha aqui, turma, uma coisa bastante comum que a gente vai encontrar em exercícios, a comparação das teorias de Lamarck e Darwin de acordo com algumas colocações, algumas frases. Olha só, o gafanhoto é verde porque vive na grama, seria a ideia de Lamarck. Ou o gafanhoto vive na grama porque é verde, seria a ideia de Darwin. Por que as diferenças? Na primeira, fica claro que o animal ele se transforma para poder viver naquele ambiente. Então a ideia da lei do uso e desuso. E na segunda frase, na de baixo, fica definido e claro que o gafanhoto ele já tem a característica de ser verde, então por isso ele consegue viver na grama. Então são ideias que vocês precisam estar realmente atentos na hora de avaliar algumas questões. O que o darwinismo não conseguiu explicar com perfeição? A questão da variabilidade genética. Darwin entendia que para a seleção natural funcionar perfeitamente, era necessário que existisse variabilidade entre os seres vivos. E essa variabilidade ele não soube explicar como é que isso surgiu. Essa ideia da variabilidade genética só surge numa corrente de pensamento pós-Darwin, conhecida como neodarwinismo. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha nela um pouquinho. Bom, o neodarwinismo, também conhecido como teoria sintética da evolução, ele vai trazer justamente a complementação da ideia da seleção natural, onde ele explica a variabilidade genética a partir de processos como mutação e recombinação genética. Esses mecanismos eles são determinantes de variabilidade de características dos seres vivos e que dessa forma é fundamental para a sobrevivência das espécies. Aí no slide a gente consegue ver, por exemplo, a ideia de que o indivíduo é a base da mutação e da recombinação e a partir de modificações de seleção natural a gente vai ter o processo de adaptação. Ok? Vamos seguir. Bom, um outro aspecto importante para falar também sobre a questão da seleção natural e da evolução é o processo de especiação. O que é especiação? É o surgimento de novas espécies. Isso é um fato básico e necessário para que o mecanismo de evolução ele aconteça. Então, um dos exemplos mais comuns de especiação, ele acontece a partir da separação de subgrupos a partir de uma população original. Essa separação ela pode acontecer a partir de uma barreira ecológica, de uma barreira geográfica e a formação de duas ou três ou várias subpopulações. Se essas subpopulações elas permanecerem separadas por um bom período de tempo, pode acontecer mecanismos de especiação a partir desse processo de separação inicial da população. Esse é um dos mecanismos mais comuns de especiação, através da irradiação adaptativa. Um outro processo também é a convergência adaptativa, que também pode gerar um mecanismo de especiação. Para finalizar, uma questão importante, falar sobre os mecanismos responsáveis pelo isolamento reprodutivo, que podem ser pré-zigóticos, ou seja, acontecerem antes da formação do zigoto. Isso pode acontecer por isolamento estacional, mecânico, comportamental ou gamético, ou podem ser pós-zigóticos, ou seja, após a formação do zigoto, que pode ser por inviabilidade do híbrido ou esterilidade desse híbrido. Então veja que são mecanismos que de alguma forma vão fazer com que possa se atestar a ocorrência da especiação e dessa forma se comprovar o mecanismo evolutivo entre as espécies. Ok? Então a gente vê aí uma série de questões importantes a respeito da evolução. Então galera, vários pontos aí eu consegui juntar para falar sobre a questão da evolução, fazendo uma revisão rápida aí de vários pontos importantes. Agora vocês precisam trabalhar com a parte de exercícios, de atividades. Como eu disse, vou postar um outro vídeo depois discutindo alguns exercícios e a sua resolução aqui também nesse mesmo canal. Tá certo? Então espero que tenham gostado e um abraço a todos.